A gente está mais uma vez aqui para gravar uma aula, e essa aula eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque ela é muito especial. É quando a gente olha o caso em que a aceleração é constante. E esse aqui é muito conhecido pelo pessoal, geralmente no ensino médio a gente estuda isso como movimento uniformemente variado, né? O MUV. E daqui surgem algumas equações famosas da cinemática. Mas vamos ver como elas funcionam, tá? E dando uma visão um pouquinho mais de nível superior, porque não só nessa aula, mas também na próxima a gente vai ver como o cálculo diferencial integral ele nos possibilita entender melhor ainda como é que funciona esse problema de cinemática, né, do movimento. Então, olha só, o caso de quando a aceleração é constante, como eu falei, é quando a gente tem um movimento que ele é variado, mas ele é variado de forma uniforme, porque nesse caso a aceleração ela é sempre igual à aceleração média, né? Então é sempre a mesma, é sempre constante. E aí aquela definição de aceleração que a gente tem velocidade no ponto 2, no tempo 2, menos velocidade no tempo 1, a gente vai parametrizar de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai dizer que o movimento começa no tempo t igual a 0. Então o t1 vai ser t igual a 0. E o t2 vai ser um t parametrizado. A gente vai deixar ele em aberto, como um parâmetro livre do problema. O tempo, né? E aí a gente também vai chamar o v inicial de v0, que é a velocidade no tempo igual a 0, que é quando a gente começa a controlar o movimento, né? A analisar o movimento. Então a gente tem o v no tempo t. E aí a gente parametrizou e a gente tem uma relação onde a gente coloca, olha só, a velocidade, isso daqui é só um rearranjo, né? Ó, dessa equação aqui, isolando o v, a gente chega nisso aqui, ó. Né? Vamos até mostrar para vocês como é que fica. A gente tem a aceleração, daí a gente tem a velocidade menos a velocidade inicial, dividido por t menos o zero. Então aqui a gente só tem t, né? Eu vou apagar esse cara aqui, eu vou passar o t multiplicando a. Aí a gente fica com v menos v0 igual a at. Então o v é igual a v0 mais at. Tá? Então a gente tem o que a gente chama de equação horária da velocidade quando a aceleração é constante. Essa equação aqui é bem interessante porque a gente olha que a taxa de variação da velocidade, que é a aceleração, nesse caso, a gente está considerando ela constante, ela vai dar, né, que a gente pode verificar que a derivada do v vai ser igual, que o a é igual à derivada do v com o tempo, né? E que ela também é igual à inclinação da reta, porque olha só, a gente tem uma velocidade igual a um número, que é uma constante, né, que é a velocidade inicial, mais a aceleração, que é a constante vezes o tempo. Isso é uma função linear, e funções lineares são retas, né? E a inclinação dessa reta é exatamente o que está multiplicando a variável livre, o parâmetro livre, né? Então, a aceleração é a inclinação. E depois a gente também pode ver que com a aceleração constante, a definição de velocidade média, ela continua valendo, né? Porque a velocidade média a gente considera sempre a posição final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. E essa é a definição de velocidade média, independente de aceleração ser constante ou não. Só que nesse caso, o que a gente vai fazer? Aquele mesmo truque de olhar a posição de forma livre e em comparação a uma posição inicial. E aí essa posição ela está parametrizada pelo tempo, né? Quando a gente leva em consideração o tempo inicial como sendo zero. Tá? E aí a velocidade média, quando a gente isola aqui, da mesma forma, ó, eu elimino esse zero aqui, porque não precisa, eu passo o t multiplicando lá no outro lado, a gente tem essa relação, ó, que a posição ela é a posição inicial mais a velocidade média vezes o tempo. Aqui é independente da aceleração ser constante. O que muda é a relação, como a gente vai escrever, a velocidade média. E no caso da aceleração constante, a velocidade ela é linear. E como ela é linear, a gente pode fazer uma média simples. Uma média simples, porque é uma reta. Então a gente pega simplesmente dois pontos, né?
Quer saber qual é a velocidade média numa reta? A gente vai pegar o final, somar com o inicial e dividir por 2. Essa é uma definição de média simples. Soma e divide pelo número de itens que a gente está somando. Então a gente vai usar esse truque de definição da velocidade média, que isso sim só vale porque a aceleração é constante. Aquela relação anterior não. Essa daqui é uma relação que vale para qualquer movimento, né? Mas aí a velocidade média não vai ser assim, se a aceleração não for constante. Agora, utilizando essa relação, olha só, o que acontece quando aqui, no lugar de CV, a gente põe a relação, a equação horária da velocidade que a gente definiu um pouquinho antes, né, nos slides anteriores. Olha, a gente sabe que a velocidade, no caso da aceleração constante, é a inicial mais a AT. Então a gente pega no lugar de CV e coloca o V0 mais AT. Né? E o que vai acontecer aqui? Ó? A gente tem aqui, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Então a gente tem o V médio, ele é igual a 1 meio, e daí a gente tem aqui ó, V0 mais AT, mais V0. O que acontece? Esse parênteses aqui a gente pode eliminar ele. Então a gente tem 2V0. Então a gente tem 2V0 sobre 2 mais AT sobre 2. E essa é a V média. É uma expressão para velocidade média. Isso aqui é 1, né? Então, ó, é o V0 mais AT sobre 2. Então, vocês veem que está surgindo aquele termo 1 meio, que vocês conhecem de uma outra forma, que é a próxima que a gente vai ver agora. Então, guardamos essa informação do Vmed no caso da aceleração constante. Então, aqui é para o caso geral, só vale para aceleração constante, né? Aqui é para o caso geral, aqui é para o caso geral, e agora para o caso da aceleração constante. E aí, olha só, quando a gente olha para a função horária da posição, que é o x mais x0 igual a x0 mais vmed t, a gente pode colocar no lugar do vmed esse cara aqui, ó, v0 mais at sobre 2. Né? Então, quando a gente coloca aqui no meio, vocês veem que o t vai multiplicar o v0 e o t vai multiplicar o t aqui e ficar ao quadrado. E olha quem a gente encontra. É a função conhecida como fórmula, conhecida como a função horária da posição no caso de um movimento uniformemente variado. Então, olha só, a partir de uma posição inicial, tem uma velocidade inicial e uma aceleração. Então, a gente tem uma função que ela é uma função de segundo grau. Então, o x ele é uma função quadrática com o passar do tempo. Né? Então, veja só. Como a gente tem a posição, né, dado por x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado, vocês lembram que a velocidade é a derivada, né? Derivada da posição com o tempo. Quando a gente deriva isso daqui termo a termo, esse cara se elimina, o x0 é constante. Esse cara aqui vira só v0, porque v0t, a derivada fica só v0, então tá aqui. E a derivada de 1 meio de at ao quadrado fica 1 meio vezes, ó, a derivada, né? Bom, não precisamos fazer isso no quadro. A gente simplesmente vai pegar esse expoente, passar multiplicando, e a gente fica com 1 meio vezes 2, que é 1, né? De A vezes T na 1. Então, ó, AT. Então, o que acontece? Quando a gente deriva essa função aqui, a função horária da posição, derivando ela, a gente chega na função horária da velocidade. Né? Então, vocês veem que fecha a definição de que condiz, né, é coerente com a definição de que a velocidade é a derivada da posição no tempo. Agora, olha esse gráfico aqui, ó. Essa é a forma da curva da posição conforme o tempo passa. A inclinação, ela varia, porque essa inclinação tem a ver com a velocidade que está variando. Né? Então, a velocidade, digamos que era 0 aqui, isso aqui é um exemplo de velocidade 0 no início, ela vai aumentando, 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 aumentando. Né? Isso porque a aceleração é positiva. No caso da aceleração negativa, ela inverteria, né? Seria para baixo. Em vez de para cima, seria para baixo. Mas vamos lá.
Agora, tem uma outra equação que também é bastante conhecida, que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, se vocês não lembram, é uma relação que ela é uma equação que nos possibilita calcular velocidade apenas a partir da posição e da aceleração. Ela é útil quando a gente não tem a informação do tempo. Bom, então como é que a gente vai chegar numa equação que não tem a informação do tempo? A gente vai ter que isolar esse tempo e substituir ele numa outra equação. Vamos ver exatamente como isso funciona. Para a gente chegar na equação de Torricelli, a gente vai usar a função horária da velocidade e vai isolar o t. Então, olha só, eu passei o v0 para o outro lado, então a gente tem uma diferença dos v's, v com v menos v0. E aí depois fica só o t multiplicando o a multiplicando o t e o a passa dividindo. Então a gente fica com essa expressão para o t. T é igual a v menos v0 sobre a. Agora, olha o que acontece na equação horária da posição. A gente, no lugar do t, ó, lembra que aqui ó, é x0 mais v0t? Eu coloquei aqui, né, essa relação. No lugar do t, a gente coloca o t. Porque afinal, v menos v0 sobre a é igual ao tempo para essa relação. E aqui de novo, só que esse cara aqui está ao quadrado. Não é mesmo? Então, olha só, essa daqui, eu vou abrir ela com vocês aqui. Ó. Então, a gente tem a posição, a partir desse cara aqui. Ó. A gente tem o x0 mais... Aí, olha só, esse v0, ele está multiplicando o v. Então, a gente tem v0 vezes v menos v0 ao quadrado. Esses dois caras estão dividindo pela aceleração, certo? Eu vou ainda fazer um outro truque, ó. Eu já vou aproveitar para pegar esse x0 e passar para o outro lado subtraindo. Ó, daí eu posso fazer assim, ó. Viu? O x0 estava somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Agora, e aí esse termo aqui eu já arranjei, multipliquei na regra aqui, né, porque ele está em evidência, então ele está multiplicando o v e está multiplicando o v0. E depois aqui a gente ainda vai ter mais 1 meio, 1 sobre 2a, né? 1 sobre 2a. E aí a gente vai pegar e vai... aliás, sobre 2a, aqui a gente tem o a, e aqui a gente tem 2a, aqui a gente tem o a, e aqui a gente tem o a ao quadrado. Eu não vou pular muita etapa. E aqui a gente fica com o quadrado, aqui a gente tem um binômio de Newton da diferença, que é v ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo menos o segundo ao quadrado. Então aqui a gente vai ter v ao quadrado menos 2 v0. Opa, ficou apertado ali. Vamos fazer o seguinte, vou escrever melhor aqui. Aqui a gente vai fazer mais 1 meio de a. E aí aqui a gente tem a ao quadrado. Eu já vou dividir. Aqui a gente pode, então eu vou escrever 2a aqui é melhor. Desculpa aí, pessoal. Só para simplificar. Então, o que eu estou fazendo aqui é elevando esse aqui ao quadrado. E eu já corto esse do numerador com um dos a's que tem no denominador. E aí aqui a gente fica com v ao quadrado menos 2v v0 mais v0 ao quadrado. Agora sim. Agora sim. Qual que é o truque aqui? Mais um truque, né? A gente vai multiplicar todos os termos por 2a. Então a gente multiplica por 2a toda a equação, né? Então o primeiro termo aqui vai ficar 2a multiplica x menos x0. O segundo termo aqui vai ficar 2, que multiplica v0v menos v0 ao quadrado. E esse termo de baixo aqui ele vai ficar apenas v ao quadrado menos 2 vv0 mais v0 ao quadrado. Agora, aqui, ó, esse daqui a gente pode multiplicar o 2 por cada um dos termos. Esse cara da esquerda vai ficar igual, a gente vai ficar com 2 v0v menos 2 v0 ao quadrado mais v ao quadrado menos 2vv0 mais v0 ao quadrado. Ah, ficou um monte de termo, ficou confuso? Pode ser que sim, mas também não tanto, porque olha só, aqui a gente tem 2v0v e aqui a gente tem menos 2v0v. Eles são iguais. Então, a gente pode eliminar, porque um está somando e o outro está subtraindo. Aí, olha só, aqui a gente tem
2v0 ao quadrado, e aqui a gente tem 1v0 ao quadrado, só que esse é menos 2 e esse é mais 1. Então, no final das contas, todos esses termos viram v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Finalmente, a gente pode ver, então, ó, que v ao quadrado menos v0 ao quadrado é igual a 2a que multiplica x menos x0. Que essa é a equação de Torricelli, como a gente queria demonstrar. Aqui, ó. Então a gente fica com v ao quadrado menos v0 ao quadrado igual a 2a multiplica x menos x0. E olha só, ela nos possibilita calcular a velocidade dado a posição e a aceleração. A gente não precisa saber quanto tempo que correu do movimento. A gente precisa somente saber os dados iniciais do problema, claro, né? Posição inicial, velocidade inicial, e a aceleração, que é a constante do problema também, e a posição nos dá a velocidade, sem a gente precisar saber do tempo, né? Ela é muito útil em alguns problemas. Depois vai ter um exemplo sobre ele ali. Então, em resumo, olha só o que a gente tem. A gente definiu essas 3 equações, que são as principais. Tem como definir outras, mas essas aqui são as principais. A gente consegue resolver qualquer problema de cinemática do movimento uniformemente variado a partir dessas 3 equações. Que é a equação horária da velocidade, a equação horária da posição e a equação de Torricelli. Quando a gente vai usar cada uma delas? Então, a equação horária da velocidade é quando a gente não tem informação sobre a posição. A equação horária da posição é quando a gente não tem a informação da velocidade. E a equação de Torricelli é quando a gente não tem informação do tempo, né? Então aqui. Vamos fazer um testezinho rápido, né? Vamos ver se vocês estão ligados em como é que são essas equações. As equações a seguir, o teste 4 diz que as equações a seguir fornecem posição em função de tempo de uma partícula em 4 casos. Então a gente tem aqui 4 funções horárias da posição. E a gente quer saber em quais casos as equações que a gente tinha no quadro anterior, elas podem ser aplicadas. Então lembrem que para que a gente possa aplicar, elas têm que ter aceleração constante. Então quando a gente olha aqui, ó, o x, aqui ele está linear com o tempo. Então a gente sabe que no caso da aceleração constante, o x ele é uma função quadrática do tempo. E nesses 4 casos aqui, o único em que o x é uma função quadrática do tempo é o número 4. Porque aqui ela não é uma função quadrática, na verdade ela é uma função que decai com 2 decaimentos. Aqui é uma função cúbica do tempo, né? Então aqui não tem aceleração constante. Aqui a aceleração é igual a 0. Né? Na verdade dá para aplicar como constante aqui, mas a aceleração é igual a 0. E aqui a aceleração constante é diferente de 0. Né? Então, o que acontece? Por que eu sei que aqui a aceleração é igual a 0? Porque quando a gente faz... Opa, faltou 4. Quando a gente faz a derivada daquela função linear ali, quando a gente faz a derivada, que a gente faz o dx dt, a gente tem somente 3. Porque o segundo termo é 0 e aqui a gente tem somente 3 porque é só vezes t. E isso daqui é a velocidade, então a gente tem que a velocidade é constante. Né? A gente não tem informação de unidades de velocidade, né? Unidades de velocidade. Não sabe se é metros por segundo, né? Pode ser quilômetros por hora. Mas o fato é que se a gente derivar de novo, derivar o v aqui, a gente tem 0. Essa daqui é a aceleração. Então é um caso de aceleração constante, mas especificamente o caso em que o movimento é uniforme, ele não é uniformemente variado. A aceleração é 0, né? Ele só tem velocidade constante. Bom, se vocês entenderam esse teste aqui, na verdade bem simples, já estamos no caminho certo, né? Agora, pessoal, vamos olhar esse probleminha aqui, ó, onde a gente vai aplicar. Eu já falei, já dei um spoiler, né, que a gente vai usar a equação de Torricelli, mas vamos olhar qual é o problema. Ele fala que a figura no próximo slide ele apresenta a velocidade em função da posição. Não é velocidade em função do tempo.
é velocidade em função da posição enquanto uma partícula se move ao longo do eixo x com uma aceleração constante. Então, ele quer saber qual é a velocidade da partícula no ponto x igual a zero. Olha esse gráfico aqui, pessoal. Desenho, ó, a velocidade em função da posição. Então, quando a gente olha para esse caso aqui, vou apagar aqui, a gente vai usar o quadro. Vamos ver. Quando a gente olha para esse caso aqui, ó, a velocidade, ele dá 2 pontos, né? Ele dá aqui, em x igual a 20, a velocidade é 8. Em x igual a 70, a velocidade é 0. Mas a gente quer saber quando x é igual a 0. A gente não sabe qual o valor aqui, ó. Não sabe que valor é esse daqui. A gente sabe que é maior do que 8, né? Mas como é que a gente vai descobrir? Tá? A ideia-chave aqui nesse problema é a gente aplicar uma equação onde a gente não tem a informação do tempo. Então lembra, quando a gente não tem a informação do tempo, a gente vai aplicar Torricelli. Só que tem um detalhe aqui, ó, um cuidado que a gente precisa ter. Ela não é tão simples assim. Porque ali a gente também não tem informação do V0, e nem do x0, e nem da aceleração. Né? Vocês veem que não é tão simples assim. Então a gente tem mais variáveis do que a gente consegue colocar só os dados ali em um dos pontos. A gente vai ter que aplicar nos 2 pontos. Tá? O truque é usar um dos 2 pontos como se fosse o início do nosso movimento. Então a gente vai ter que usar e aí, o outro ponto para determinar o valor da aceleração. Tá, mas o que isso quer dizer, professor? Vamos lá. Ó, qual que é a ideia? O truque é usar um desses 2 pontos como sendo o início do movimento. E depois a gente vê como é que é no x igual a 0. Mas eu vou chamar, por exemplo, eu vou pegar esse ponto aqui, que tem velocidade 8. Então, um ponto que a gente vai chamar de V0x0, a gente vai pegar o ponto 8 metros por segundo e 20 metros. Tá? Então, essa combinação vai ser os 2 pontos que a gente vai chamar. O V0 vai ser 8 e o x0 vai ser 20. E aí a gente vai ter na equação a seguinte equação. A gente vai ter v ao quadrado igual a 8, a gente vai ter aqui, ó, v ao quadrado menos 8 ao quadrado igual a 2 vezes a vezes x menos 20. Né? Bom, ainda não resolve o nosso problema, né? A gente ainda tem 3 variáveis. Aqui a gente pode até isolar aqui, ó, o v ao quadrado como sendo 64 mais 2ax menos 20. Tá? Bom, a gente já tem um início de uma solução, mas ainda não é o suficiente. A gente vai pegar um outro ponto, que é esse aqui, para aplicar aqui nessa equação e a gente tem uma chance de encontrar o valor da aceleração. Então, nesse ponto aqui, a gente vai ter o v com o x, a gente vai pegar o segundo ponto como sendo 0 e 70 metros. Beleza? E aí, vamos aplicar naquela equação aqui de cima. Então, no lugar do v, a gente vai pôr 0. A gente vai ter aqui 64 mais 2a. E no lugar do x, a gente põe 70 menos 20 aqui. E aqui, então, a gente vai ter 50 vezes 2 dá 100. E a nossa... Aqui a gente vai ter menos 64 igual a 2 vezes 50 vezes a. Porque aqui 70 menos 20 vai dar 50. Então, a nossa aceleração é igual a menos 64 dividido por 100 é igual a menos 0,64 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, bom, agora a gente já está chegando em uma informação melhor. Olha só, agora a gente tem uma equação que se aplica para o v com x e a gente já tem o valor da aceleração para colocar ali, naquela equação. Então, a equação que vai descrever essa curva aqui, né, a gente já sabe que vai ser o v ao quadrado igual a 64
mais 2 vezes, aliás, 2 vezes. Bom, vamos dar um pulo aqui, né? Porque senão fica muito... Já é 2 vezes menos 0,64. Então, menos 1,28, né? Você multiplica por 2 aqui e o sinal negativo vem para cá. E a gente fica com x menos 20. Então, essa equação aqui, ela descreve a curva, essa curva aqui. A gente pode até testar, né? A gente pode ver que quando o V é igual a 8, a gente fica com 64 aqui, que vai eliminar com esse, e o x vai ser 20, que vai eliminar aquele outro lado, a gente tem 0 igual a 0. Então, se aplica, né? No ponto 1. E no ponto 2, a gente pode ver que a velocidade é 0, fica aqui, e aí lá é 70. 70 menos 20 vai dar 50, e aí a gente vai ter que fazer 50 vezes 1,28, que deve dar 64, tá? Então vou deixar de tempo para vocês para verificar isso. 50 vezes 1,28, ver se elimina aquele 64 ali, tem que estar certo. Então agora, pessoal, como é que a gente vai encontrar qual é a velocidade em x igual a 0? Bom, como eu afirmei para vocês, essa é a equação que vale para qualquer valor de v e qualquer valor de x. Então, a gente põe o valor do x, a gente deve ter o valor do v. Então, se a gente coloca o x igual a 0 aqui, a gente deve obter a velocidade quando o x é igual a 0. Né? E é isso que a gente vai fazer. Eu vou deixar só a equação aqui embaixo. E a gente vai aplicar em x igual a 0, a gente tem v ao quadrado igual a 64 menos 1,28, que multiplica 0 menos 20. Então, menos com menos vai dar mais, aqui a gente multiplica por 20. A gente vai ter aqui, ó, 64 menos... Como é que dá a multiplicação de 20 por 1,28? Vamos ver se eu acerto. Deve dar 25,6. Tá? Porque a gente multiplica por 2 aqui vai dar 16. Vai 1. Multiplica por 2 aqui dá 4. Com 1 dá 5. Multiplica por 1 vai dar 2 aqui. E com esse 0 aqui a gente passa a vírgula para lá. Aí a gente vai ter 64 menos 25,6. Então, daqui a gente tira 2, tira 3, então vai dar 30, aqui 4, aqui vai dar 9, não, vai dar 8, 38,4. Esse daqui é o v ao quadrado, e aí para a gente ter o v, a gente vai ter que tirar a raiz disso aqui. Tá? Então, eu não lembro de cabeça esse número, mas eu sei que eu anotei aqui nos slides. Tá? Bom, aí a gente vai ter que fazer a conta se deu certo, mas deve ter dado certo. Raiz de 38,4 tem que dar 9,5. E aí em metros por segundo, isso aqui é aproximadamente. Essa é a velocidade quando x... Ó, vou escrever assim, ó, velocidade quando x é igual a 0 é igual a aproximadamente 9,5 metros por segundo. Ok, pessoal? Então, essa é a forma de aplicar. A gente aplicou a equação de Torricelli. Né? Vocês veem que o problema já demandou uma sofisticação melhor. A gente tem que saber trabalhar com funções, né? Aplicar dados na função para tirar informação. E com isso, a gente encerra a aula de hoje sobre movimento uniformemente variado. Para a próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre aceleração, já utilizando o cálculo integral e diferencial. Tá? Vai ser uma aula um pouquinho mais interessante, mas bem rapidinha, bem direta. Lembrando que tudo que a gente está vendo aqui nessas aulas é científico, e tudo que é científico é verdadeiro e comprovado. Então, se vocês ainda não se inscreveram no meu canal de YouTube, se inscreve agora. Já aproveita para avaliar a aula, diz se vocês gostaram, se não gostaram, se não entenderam nada ou se entenderam tudo, me deixa eu saber,
para eu ter certeza que eu estou fazendo a coisa certa, tentando explicar um pouco de física para vocês. A minha intenção é sempre passar para vocês um pouco dessa empolgação que eu tenho pelo conteúdo, que para mim é algo extraordinário entender como o nosso mundo funciona, né? Sempre nos olhos da matemática aplicado a problemas físicos. Pessoal, até a próxima aula, um forte abraço, bons estudos!